Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos que estão aqui e os que estão nos assistindo. Que o Senhor, nosso Deus, abençoe a cada um durante este dia. Nós estamos aqui nessa manhã para falar dos desafios da pregação, dos desafios da missão. E nós vamos apresentar aqui o que o Senhor tem feito na nossa igreja, através da Junta Missionária de Pinheiros, pela fé. Nós vimos, quem ouviu a mensagem, o pastor Arival hoje pela manhã falou sobre o viver pela fé. E é assim que a igreja do Senhor, ela é plantada. Ela vive pela fé e com trabalho, que o Senhor nos manda pregar o Evangelho, nos manda fazer discípulos. E eu gostaria então de iniciar apresentando aqui então os slides do Data Show sobre a nossa Junta de Missões, Junta Missionária de Pinheiros, e os desafios para 2025, o que foi feito em 2024, o que foi investido em 2024 e o que nós faremos pela fé e debaixo da direção e da graça do Senhor, se o Senhor assim nos permitir, em 2025. Então, em primeiro lugar, passando para o segundo slide, nós temos aqui o histórico da nossa igreja. São mais de 120 anos neste lugar, plantada pela fé e com trabalho através da Igreja Presbiteriana Unida, aqui do centro de São Paulo. E a nossa Junta de Missões, ela nasce em 2008, a Junta Missionária de Pinheiros, com a visão de pregar o Evangelho por todo o mundo, cumprindo a grande comissão que o Senhor nos deu: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, conforme Marcos 16, 15. O nosso projeto, próximo slide, ele tem várias direções. Uma direção só e vários trabalhos. Projeto 105 Brasil, ele tem como finalidade organizar 100 igrejas em 5 anos. Até agora foram organizadas 37 igrejas presbiterianas e 22 templos construídos. Nós nos entristecemos, por um lado, porque muitas igrejas presbiterianas no Brasil não têm crescido, não têm plantado outras igrejas. E a visão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros é plantar igrejas não só em São Paulo, não só no Brasil, mas por todo o mundo. Porque essa é a comissão que o Senhor nos deu. E esse é o propósito da Junta Missionária de Pinheiros. E pela graça do Senhor, nós temos, como os irmãos verão, temos trabalhado no Brasil e fora do Brasil, em vários países. Então, o outro slide vai mostrar a outra projeção, vai mostrar aí os projetos. Então, 105 Brasil e o que foi investido em dinheiro em 2024. No projeto 105 Brasil foram 3.235.000. No projeto de consolidação de igrejas foram investidos 390.200. O projeto de consolidação são as igrejas que nós organizamos e ainda ajudamos nos primeiros passos, nos primeiros anos dessas igrejas. Tem os projetos em andamento, que são muitos projetos de revitalização e de plantação, que foram investidos 288.000. Temos as congregações próprias, em torno de 10 congregações exclusivas de Pinheiros, no Brasil. Foram investidos 1.560.000.
o total desse investimento nesses projetos, 105 Brasil, projeto de consolidação, projeto em andamento, congregações próprias, é o total de R$ 5.473.199,88. Como o reverendo Arival falou aqui, a igreja vive pela fé. Essa junta de missões foi plantada pela fé. E tudo isso acontece e o Senhor abençoa porque nós cremos e nós oramos. E nós nos dispomos a trabalhar crendo na promessa do Senhor. E o Senhor abençoa. E o Senhor derrama as suas bênçãos. E o Senhor dá o sustento. Esse investimento é investimento no sustento das famílias missionárias, nos aluguéis de templos, quando não tem, na construção. Então, são valores que são investidos no reino de Deus, para a glória de Deus, para continuarmos a fazer o que o Senhor nos mandou fazer, nos ordenou fazer, pregar o Evangelho, até que Ele volte. E nós fazemos isso pela fé. Nós também temos, no outro quadro, nós temos a campanha de expansão da sede, porque a sede também é um campo missionário. A igreja também prega o Evangelho neste lugar. E nós precisamos de espaço que acomode os irmãos, para que possa receber cada irmão que tem chegado, e para que os nossos cultos, os irmãos tenham um espaço e para todas as atividades na igreja. Então, foi investido também 1.500.000 para a nova sede da nossa igreja. O outro quadro fala dos missionários transculturais. São 122 missionários, são 36 projetos, 18 países. Então nós estamos presentes, como os irmãos veem no mapa, na América do Sul, na África, na Europa, na Ásia e na Oceania. Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos presentes em quase todo o mundo já. A Junta Missionária de Pinheiros, essa igreja está presente. E está presente porque nós cremos, nós temos fé, porque os irmãos, não só os pastores, não só a liderança crê, mas a igreja crê. E a igreja investe. E vocês estão investindo nessa causa, na causa do Evangelho, por todo o mundo. Então, nesse trabalho transcultural, a manutenção foi de 1.850.000 e investimentos de 1 milhão, totalizando 2.850.000 reais. O mais novo trabalho da nossa igreja, que não estava no quadro anterior, é o de Londres. No Reino Unido, agora nós temos um trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da Junta de Missões de Pinheiros. Nós temos um amigo que faz parte da nossa junta, que nós conhecemos na infância ainda, lá no interior da Paraíba. E é interessante que nós moramos num lugar muito quente e ele está na Sibéria. Já faz 20 anos que está lá na Sibéria. Esses dias ele estava colocando as fotos, é o Tibério Olímpio, ali com 10 graus, chega até 50 graus abaixo de zero, quem estava acostumado em 40 graus acima, né? E Deus derrama a sua graça, e Deus é quem leva, pela fé, conduziu aquele nosso irmão ali para a Sibéria, fazer um trabalho ali na Rússia, e Deus tem abençoado aquele trabalho. E é um trabalho que faz parte da nossa junta. E nós nos alegramos, e assim são vários trabalhos espalhados pelo mundo, de missionários que o Senhor move, que o Senhor realmente leva, chama, coloca no campo,
E realmente o missionário, ele vive pela fé, ele tem que viver pela fé. Na realidade, todo cristão precisa viver pela fé. Mas os missionários, eles têm que deixar todo e qualquer outro sonho que ele tenha, que o prenda à sua família. Assim como Deus disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Assim é a nossa realidade como missionários. O Senhor diz: ali nós estávamos no Tocantins. Meu ministério foi mais no Tocantins. Eu sou paraibano e meu pai era pastor evangelista ali no interior da Paraíba, em Souza. Por muitos anos vivi ali. Mas o Senhor nos levou para o Tocantins. Nós não conhecíamos, norte do país. E o Senhor nos deu essa direção durante ali 16 anos. Nós vivemos no calor de 40 graus, 45, até 49, nós vimos nos termômetros ali no Tocantins. Depois ali nós conhecemos o pastor Arival. E sabe como a gente conheceu o pastor Arival? Ele era presidente da Junta de Missões Nacionais. Eu conheci o pastor Arival assim: pastor Arival, eu preciso de um terreno para construir a congregação. Foi a minha primeira conversa com o pastor Arival. A resposta dele foi: não tenho dinheiro para o terreno, mas se você tiver o terreno, eu dou um galpão. Nós não conseguimos o terreno e não recebemos o galpão. Porque no mesmo ano ele diz assim, em outubro ligaram para mim, ele ligou para mim: você vem aqui, temos um convite para você, para conduzir a congregação em Aparecida. E nós oramos e demos a resposta, e em 2019 chegamos aqui para trabalhar junto com a IPP, com o pastor Ival, com a Junta Missionária de Pinheiros. E nós louvamos a Deus, porque a Junta Missionária de Pinheiros, ela tem todo o cuidado com os seus obreiros, com os seus missionários, com os seus pastores, com os campos. É realmente uma doação, é realmente um trabalho de amor que essa igreja faz quando está plantando. E eu posso testemunhar disso, porque esses 6 anos eu estive trabalhando com essa junta aqui. E louvo a Deus pela vida de cada um que faz a Junta Missionária de Pinheiros. E louvamos a Deus por cada missionário espalhado pelo mundo, pelo Brasil e pelo mundo. Porque através da Junta Missionária, através da IPP, Deus sustenta, Deus abençoa, Deus cuida dos missionários. O próximo slide fala sobre as construções. 2 no estado de São Paulo, o ano passado, e em 18 cidades, 18 em outras cidades do Brasil. Isso. No total de 4.300.000. E estruturas pré-moldadas com cobertura no valor de R$1 milhão. E o projeto Mão na Massa, que também trabalha na construção e reforma, 260.000, totalizando então as construções da Junta de Missões, 5.560.000. Nós temos também, além desses trabalhos, as ações evangelísticas, que vai acontecer agora em fevereiro, e todos devem participar. A 7ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual, o 14º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas. Houve também 12 avanços missionários, projeto Pescadores de Homens, que saem várias equipes para uma congregação e ali fazem um avanço missionário. A jornada missionária médica e odontológica, viagens missionárias com os jovens também, além dos avanços missionários, evangelização e educação de crianças através da JMP Kids, que proporcionou vários cursos e treinamentos para as congregações, e acompanhou o trabalho das congregações. Escola Teológica Sã Doutrina e EAD Pinheiros também faz parte das ações evangelísticas. Apoio e preparação de evangelistas no Sudeste e no Nordeste, através dos institutos bíblicos.
O total desses trabalhos foi 500 mil reais. Temos também, através da Junta de Missões, a ação social. O pastor sempre fala aqui, falou hoje pela manhã também. Campanha de cestas básicas, o investimento foi de 900 mil reais. A campanha de poços artesianos, de 1.600.000 reais, lá no Nordeste, no interior do Piauí, do Ceará, do Pernambuco, da Paraíba. Projeto com parceria com a AMES, Instituto Água Viva, projeto social também no Nordeste, 160 mil reais. Projeto Resgate na Cracolândia, São Paulo, 58 mil. Instituto de Recuperação Missão Amor, em Cotia, e Resgatando Vidas, em Guarulhos. O total desses investimentos em ação social, que também acompanha a evangelização, foi de R$ 2.806.296. O total de investimentos, irmãos, foi de 18 milhões de reais, que pela graça do Senhor, o Senhor nos concedeu. E a previsão da receita para 2025 também é de 18 milhões. Temos como isso foi distribuído, e eu vou tentar passar para vocês aqui, no gráfico. Isso. Deixa detalhar para vocês aqui. Esses são os braços da Junta Missionária de Pinheiros, de onde vem o dinheiro. Da igreja, 10 milhões, essa fatia maior. Da editora Ezion, 900 mil. Da IPPTV, 600 mil. Do Polo EAD, 480, mais 180. Das campanhas de cestas básicas, R$ 1.628.027 e 2 centavos. Campanha dos postos artesianos, a investimento de R$ 2.102.358.078 R$ 378,78. Parcerias diversas, R$ 1.550.000. E o levantamento de ofertas, R$ 559.614, totalizando, então, R$ 18 mil, que está aí neste gráfico, para os irmãos verem essa receita, de onde vem. Então, nós temos essa previsão de mais 18 milhões esse ano, e certamente o Senhor nos dará muito mais. Os irmãos creem? Amém? Deus já começou o ano derramando bênção sobre nós, através da arrecadação, e nós precisamos todos estarmos envolvidos nessa missão maravilhosa que o Senhor nos deu. É um privilégio para mim participar da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É uma alegria muito grande, porque eu fui criado, não é, vendo o trabalho missionário de alguns pastores ali no interior da Paraíba. Então, algumas cidades ali, Pombal, Patos e Souza, não sei quem conhece a Paraíba aqui, as igrejas de lá surgiram das igrejas nas roças, das igrejas do sítio. As primeiras que nasceram não foram nas cidades. E quando nós fomos para ali, e conhecemos alguns pastores que já trabalhavam naquelas cidades onde já haviam as igrejas, como Pombal, Patos e Souza, eles tinham que dar também os atos pastorais nas igrejas rurais. A igreja de Betânia, lá no sítio Quixaba, a igreja Betel, no sítio São Lourenço, a igreja de Imburaninha, no sítio Formiga.
E eu via o esforço daqueles irmãos, como meu pai, mais um tio meu, Jonatas. Meu pai também chamava-se Jair Barros, eu sou o Júnior, né? Tinha o Jonatas Barros, tinha o reverendo Abel, o reverendo Ageu, Lídio Pinto, e outros pastores que passaram por ali, que, irmãos, em alguns momentos, em alguns meses do ano, eles tinham que atravessar rios de enchente, às vezes nadando no braço mesmo, às vezes numa pequena canoa, às vezes em cima de um lombo de um animal, de um cavalo, para atender aqueles irmãos daquelas igrejas rurais ali. Eu fui criado vendo tudo isso e participando, porque muitas vezes o nosso pai levava meu irmão para esse trabalho missionário. E eu louvo a Deus porque mesmo naqueles rincões, naquele interior da Paraíba, Deus abençoou a igreja ali. Porque aqueles irmãos trabalhavam com fé e trabalhavam e se esforçavam na obra do Senhor. Quando eu venho para a igreja de Pinheiros, eu vejo a mesma coisa no sentido muito mais amplo, mas é o mesmo sentimento. É amor pelas almas perdidas e trabalho, e muito trabalho, para expandir o reino de Deus. E cada um de nós precisa entender que somos missionários, onde nós estamos. E há desafios no trabalho missionário. E eu gostaria de falar, então, na palavra de Deus, e convido vocês a abrirem suas Bíblias, em Lucas, no capítulo 10, sobre esses desafios do trabalho missionário, esses desafios que a missão nos impõe. Lucas, capítulo 10, diz o seguinte: depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não houver, voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros: está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Queridos, o texto começa dizendo: depois disso, depois de vários acontecimentos que estão relatados no capítulo 9, de várias coisas que aconteceram, então o Senhor designou outros 70. O Senhor já tinha enviado os 12 a pregar o Evangelho. E agora o Senhor envia 70. Em Atos, nós vemos que toda a igreja, quando foi dispersa e saiu de Jerusalém, todos foram
pregando o Evangelho. Em Atos 4, versículo 4. O Senhor envia a sua igreja a pregar o Evangelho. E o primeiro desafio que nós vemos aqui é que nós precisamos fazer um grande esforço. Nós precisamos fazer um grande esforço para anunciarmos o Evangelho por todo o mundo, porque os trabalhadores são poucos. Quando nós olhamos para a época de Jesus, existiam provavelmente uns 200 milhões de habitantes no mundo, e haviam poucos discípulos. Então, para cada discípulo de Jesus, havia milhões de pessoas que eles precisavam evangelizar. Hoje, as estatísticas mostram que quase 1 bilhão de habitantes do mundo são evangélicos, não cristãos. Cristãos são mais de 2 bilhões. E nós temos pouco mais de 8 bilhões de habitantes. Então, se nós pensarmos em termos de proporção, cada cristão precisa evangelizar menos de 20 pessoas. Se todos evangelizassem, se todos falassem. A realidade é diferente. Só que muitos cristãos não estão fazendo a sua parte. Muitos cristãos não estão pregando o Evangelho. Muitas das nossas igrejas não têm sequer uma congregação. Não tem sequer uma congregação. O que é que está acontecendo? O certo é que não muitas igrejas presbiterianas têm sido igrejas missionárias que amam e que se dedicam ao trabalho missionário. Mas louvado seja Deus que essa igreja tem feito isso, e isso tem sido exemplo para outras igrejas no Brasil e no mundo, pela visão que o Senhor tem dado ao pastor Olival, à liderança dessa igreja, aos presbíteros, à junta missionária de Pinheiros, e a cada irmão que vem aqui, porque eu sei que vocês têm vindo porque vocês amam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas além de pregar com fidelidade o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos pregar o Evangelho para as outras pessoas. A igreja precisa ser uma agência missionária. Cada igreja precisa ser uma agência missionária. E cada crente um missionário. A palavra do príncipe dos pregadores no passado, Spurgeon, é dura quando ele diz que o cristão, todo cristão, ou é um missionário ou um impostor. Queridos, em cada um de nós deve arder a chama pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para as pessoas com a mesma compaixão que Jesus olhava para as pessoas perdidas, como Jesus olhou e como Ele continua olhando. Nós precisamos olhar para o mundo, para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão perdidos, e dizer: eu tenho uma responsabilidade com essa pessoa. Eu preciso falar do Evangelho. Alguns anos atrás, num dos cultos de oração da nossa congregação, estávamos falando sobre a necessidade, justamente a necessidade de evangelizarmos. E ali uma irmã, anciã, ela, depois de tanto tempo na igreja, ela pensou sobre aquele estudo que nós estávamos ali dando, e ela falou assim, e eu estava dizendo assim: só há um meio de salvação. A salvação é só por meio de Jesus Cristo. Só Jesus pode salvar. E a pregação do Evangelho tem que
chegar até as pessoas para que elas creiam e se entreguem e se convertam. E aquela irmãzinha chegou numa conclusão lógica, olhando para a cidade, com tantas pessoas incrédulas, e com tantas pessoas que precisavam ser evangelizadas. Ela disse assim: pastor, mas as pessoas só são salvas pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho? Só. Então tem muito trabalho para se fazer nessa cidade. Tem muita gente que precisa ouvir o Evangelho. E apesar de ter várias igrejas evangélicas, muitas pessoas, às vezes, nunca ouviram a mensagem clara do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E cada um de nós é responsável por isso, irmãos. Nós precisamos ter disposição de compartilhar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há um segundo desafio ainda, nesse mesmo texto, que ele diz assim: ele fez, versículo 2, a seguinte advertência: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Aí ele diz o quê? Rogai ao Senhor da seara. Ao desafio da oração. Nós precisamos orar a Deus. A seara é o mundo. A seara são as pessoas sem Deus. E nós devemos orar ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Queridos, nós precisamos de missionários comprometidos com Deus. Nós precisamos de missionários crentes, de missionários que deem bom testemunho. E quando eu falo de missionários, não só os missionários e os pastores, evangelistas que nós enviamos, mas crentes missionários. E para isso nós precisamos orar ao nosso Deus. Todo o nascimento de uma igreja e crescimento de uma igreja vem pela oração. Deus age, Deus responde, Deus é galardoador daqueles que o buscam. E nós temos o desafio de orarmos pela igreja do Senhor. Nós precisamos orar pela igreja do Senhor. E quando orarmos pela igreja do Senhor, lembrarmos que não só a igreja presbiteriana, mas existem igrejas que pregam o Evangelho, outras igrejas. E nós precisamos pedir: Senhor, derrama a tua graça sobre toda a tua igreja. Converte toda a tua igreja. Dá uma teologia saudável a toda a tua igreja. Levanta homens, levanta mulheres para pregar o Evangelho com fidelidade. Com fidelidade. E abençoa a nossa igreja, que tem tantas pessoas capacitadas e tantos pastores instruídos, com mestrados e com doutorados e pós-doutorados, para que usem os seus dons, os seus talentos, o seu conhecimento da palavra de Deus para pregar o Evangelho. Precisamos orar, irmãos. Precisamos orar para que Deus sustente os nossos pastores, sustente os missionários no campo, abençoe as famílias. Então nós temos o desafio também aqui de orarmos pelo trabalho missionário, rogarmos a Deus: Senhor, já que é tanta gente, a seara tão grande e tão poucos trabalhadores ainda, o Senhor mande trabalhadores. Sabendo que quando você falar isso também, um dos trabalhadores é você. Um outro desafio que o texto nos aponta aqui é o desafio diante de um mundo hostil. De um mundo hostil. Ele diz assim, versículo 3: Ide, vamos ler comigo? Eis que eu vos envio como cordeiro para o meio
de lobos. O mundo é hostil ao Evangelho, sempre foi. Ainda é de uma forma velada e pode piorar muito mais. Nós louvamos a Deus pela liberdade que temos de pregar o Evangelho no país, que não é tanta quanto já foi no passado. Mas existem muitos missionários que sofrem. Muitos dos nossos missionários que nós sustentamos no campo fora do Brasil não podem ser divulgados os trabalhos que fazem, porque são trabalhos que não podem ser vistos. Mas louvado seja Deus, porque nós temos liberdade. Mas nós sofremos as perseguições. Quando nós nos dispomos, quando cada crente se dispõe a ser um verdadeiro missionário, a ser um verdadeiro cristão, ele se torna já uma pessoa chata para muitos. Seja no trabalho, seja na família, seja entre os amigos. Muitos amigos já não querem mais andar com ele. Na congregação tem se convertido algumas crianças, adolescentes e adultos, e conversando com eles, a gente vê essa dificuldade que eles têm agora no convívio com as outras pessoas. Porque alguns amigos, pelo que você fazia antes de entregarem suas vidas a Jesus, já não tem como conviver naquela mesma vida, compartilhar, se assentar na roda dos escarnecedores. E alguns de alguns a gente precisa se afastar, e outros se afastam de nós. E nesse sentido a igreja precisa ser uma igreja acolhedora, e precisamos ter comunhão com os irmãos. Porque quando nós nos convertemos, não todos os amigos, alguns continuam. Mas muitos, e muito do nosso lazer e do nosso dia a dia muda. E ali eu já compartilhei com algumas pessoas ali na igreja a respeito disso. E quando nós tomamos uma posição coerente com o Evangelho de Cristo, nós somos chatos, simplesmente porque seguimos a Jesus. Não é porque provocamos alguém, não é porque fazemos coisas inconvenientes, não é porque usamos uma linguagem diferente, jargões evangélicos, coisas do tipo. Mas simplesmente a postura cristã, ela intimida muita gente. E ela traz um ódio de muita gente. Então, o Senhor diz: eu vou enviar vocês como cordeiros para o meio de lobos. A perseguição ao cristão, ela pode ser por religiosos, presos a tradições humanas, não só de religiões pagãs, mas entre religiões cristãs e também no próprio meio evangélico. Algumas pessoas não aceitam, e quando nós nos envolvemos com missões, algumas pessoas se afastam e algumas pessoas criticam o trabalho de evangelização. A perseguição pode vir por intermédio das leis do Estado, dificuldades impostas pela sociedade, críticas e perseguições de líderes religiosos. O fato é que, se você é fiel a Deus na pregação do Evangelho, você vai ser perseguido.
As palavras de Jesus são as seguintes: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo vocês vão passar por aflições. E também Jesus, orando ao Pai, em João 17, ele diz: eu não rogo que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Nós temos uma missão gloriosa para realizar aqui, que é resgatar vidas da perdição, do reino do mundo, do reino de Satanás, e transportar essas pessoas para o reino de Deus, para o reino do Filho de Deus. É uma missão gloriosa. E eu peço permissão para falar um pouco, porque são coisas que falam muito ao nosso coração a respeito da congregação onde nós trabalhamos. Nós temos a reunião de sexta-feira à noite. Nós tínhamos 21 adolescentes reunidos. Nenhum era filho de crente. Nenhum. Mas o trabalho, ele começou em 2020, 2021, com esses adolescentes. Na realidade, em 2019, com crianças. Algumas dessas crianças hoje são adolescentes. Pregando o Evangelho semanalmente, nos sábados e nos domingos. Pegando as crianças em casa, para levar para a igreja, para anunciar o Evangelho. Sabe quanto vieram as primeiras conversões de 2019 para cá? No último dia de 2023. 31 de dezembro de 2023. As primeiras conversões de adolescentes e de crianças. E vendo a realidade daqueles adolescentes, daquelas crianças, o meio em que eles vivem, as famílias deles, a mudança de vida é radical nas vidas deles. Os jovens que não tinham perspectiva de faculdade, fazendo faculdade. Os adolescentes deixando uma vida promíscua para andar do lado do Senhor. E os perigos que advêm do mundo e da realidade do bairro que eles vivem. E nós, quando olhamos para isso, o que o Evangelho faz na vida dessas pessoas, dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, um só que entende o Evangelho, que o Senhor abre o coração e o Senhor resgata, é motivo de grande alegria para nós. Até porque nós não sabemos quantas pessoas virão a crer por causa de um adolescente que se converte. Nós não sabemos o trabalho missionário que eles vão realizar, nós nem veremos. Mas alguns de vocês podem atestar isso na sua família. Principalmente se você vem de uma família de crentes. E você pensa assim: eu conheci o Evangelho por meio dos meus pais. Agora eu ando no Evangelho. Meus filhos andam no caminho do Senhor. E para alguns já, meus netos também estão no caminho do Senhor. Porque o Senhor transformou a vida de alguém. E através da aliança que Ele fez com os nossos avós, com os nossos pais, conosco, Ele tem abençoado outras vidas. Nós não sabemos, irmãos, nós não podemos mensurar quantas bênçãos advêm ou virão de alguém que entregou a vida a Jesus, de uma criança que entregou a vida a Jesus. Nós não sabemos quantas pessoas serão abençoadas por causa disso. E a gente precisa pensar na grandiosidade disso.
de como o trabalho missionário e como nós podemos ser usados para a glória de Deus na conversão de outras pessoas. Sermos canais de bênçãos para transmitir o Evangelho para outra pessoa, porque quem vai converter é o Espírito Santo, mas nós temos a responsabilidade dada por Deus de anunciar o Evangelho. Nós temos a responsabilidade dada por Deus. Então, nós vemos que o segundo desafio aqui, ou o terceiro desafio no caso, é pregar o Evangelho no mundo hostil. O quarto seria a urgência da missão. Versículo 4 diz: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Esse versículo nos mostra aqui a urgência com que o Senhor deu para aqueles 70 chegarem nos destinos, nas cidades e pregarem o Evangelho. Então a pregação do Evangelho é urgente. Nós precisamos falar hoje. Quando o Senhor fala naquela parábola do homem que plantou e que colheu muito, e ele diz: alma minha, come, bebe, folga, que o que temos guardado é para muitos anos. O Senhor disse: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Queridos, há uma urgência na missão que o Senhor nos deu. Nós não devemos deixar para depois. Nós precisamos urgentemente pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho do Senhor. Eu acho interessante em João capítulo 4, na história da samaritana, que ela saiu imediatamente quando Jesus anunciou-lhe ali o Evangelho. Ela não sabia pregar, mas ela disse: olha, tem um homem lá na praça, tem um homem lá na beira do poço. Eu acho que ele é o Cristo. Ele falou coisas maravilhosas para mim. Anunciar o Evangelho como missionários, como crentes. Às vezes você não tem muito entendimento, ou às vezes você não sabe como fazer muitas vezes, mas todo crente deve saber. Mas você está naquele fogo, você recebeu o Evangelho, está alegre, está feliz, e você precisa pelo menos chamar outra pessoa: vamos lá na igreja ouvir o Evangelho. Eu não sei te dizer tudo a respeito disso, mas você pode ouvir o Evangelho, sobre o Evangelho. Vamos ler a Bíblia juntos. Esses dias a minha esposa conversando com uma adolescente de 13 anos, ela disse assim: eu não sei evangelizar, mas conversando, ela falou que estava falando de Jesus para uma colega na escola. Ela não sabia que estava evangelizando, mas ela estava falando sobre a salvação. Ela não estava seguindo uma ordem de evangelização bem organizado, né, falando cada ponto de como apresentar a mensagem do Evangelho, mas ela dizia assim: eu estava falando sobre a salvação. E assim aqueles adolescentes têm levado outros adolescentes para ouvirem sobre a salvação. Nós precisamos ter o Evangelho na nossa vida, no nosso coração, um amor pelo Evangelho, uma paixão pelo Evangelho, por Cristo, de pensar assim: Deus me salvou, como diz o cântico, logo eu, pobre pecador, logo eu, miserável pecador, Deus me salvou, Deus me resgatou, e eu preciso compartilhar desse Evangelho maravilhoso. É urgente que eu faça isso. Nós não podemos deixar para amanhã, irmãos, porque nós não sabemos se o nosso interlocutor vai estar vivo amanhã, se nós vamos ter
outra oportunidade de falar com Ele. Nós não sabemos se nós vamos estar vivos amanhã. Então, a missão é para hoje. É urgente. Nós precisamos falar do Evangelho. Tem um vizinho nosso que não é crente, e ele tem um comércio, vizinho da igreja. E eu dizia assim, como é que eu vou falar do Evangelho para esse empresário? E a gente começou a fazer amizade. E ele gosta de dizer assim, quando eu chego lá durante o dia, a primeira coisa que ele faz é assim, e aí, pastor? Qual é a boa? Eu disse, a melhor notícia é Jesus. É Jesus. Porque só Ele pode salvar. E aí todo dia ele pergunta, mas agora ele já responde antes de mim. Ele diz, e aí, pastor, qual é a boa? É Jesus, né? Eu digo, é Jesus. Não tem outra notícia melhor do que Jesus. Porque só Ele é que pode nos salvar. A salvação é só por meio dEle. E assim a gente vai falando de Jesus. Assim a gente vai anunciando o reino de Deus. Tanto com as nossas palavras, como também com o nosso bom testemunho. Porque as pessoas precisam ver em nós quem nós somos. Se realmente nós somos discípulos de Jesus, se nós estamos aprendendo com Jesus, se nós estamos andando com Jesus. Nossos filhos precisam olhar para nós e vermos em nós homens e mulheres de Deus. Nossos netos, que eu ainda não tenho 2 filhas casadas. O Milton já tem, né, Milton? Então, nossos netos precisam olhar para nós e ver em nós homens e mulheres de Deus. As pessoas, os nossos vizinhos precisam olhar para nós e vermos em nós que nós caminhamos com Cristo. E assim nós podemos anunciar o Evangelho com eficácia, com eficiência. Há um desafio na missão. E, por fim, temos o desafio de anunciar o Evangelho por todo o mundo, de cidade em cidade. A partir do versículo 5 diz assim, ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa, se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele, e a vossa paz, e se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo, porque é digno o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que for oferecido. E no começo diz assim, o Senhor enviou para que precedessem em cada cidade e lugar por onde ele estava para ir. Então há um desafio de nós pregarmos o Evangelho de cidade em cidade, de lugar em lugar. Então nós precisamos pregar o Evangelho, enviar missionários. E aí nós podemos orar pela nossa junta de missões para que os missionários estejam em outras cidades, em outros países pregando o Evangelho, e nós tentando com oração, com as ofertas, com os dízimos, e nós, cada um, sendo missionário onde você vive, exercendo o sacerdócio universal de cada crente, ou seja, no seu trabalho, na sua profissão, seja um missionário do Senhor, dê um bom testemunho. Um casalzinho novo convertido, eles alugaram a casa por temporada. E eles converteram, fui eu que batizei os dois. E eu achei interessante porque lá no Airbnb deles, lá na casa de aluguel, eles colocam Novo Testamento lá na mesinha para doação, quem quiser pegar, quem quiser ler. Fizeram um folhetozinho mostrando os 2 caminhos. Fizeram um QR Code que você coloca o celular, vai lá para uma historinha no YouTube sobre um cara legal, né? Então eles e colocaram um versículo na parede, e ali, através do trabalho deles, eles evangelizam e glorificam a Deus.
Quem vai ali hospedado vai ter que ler o versículo, vai se deparar com o Novo Testamento, ou com a Bíblia, ou com folhetos. E, de uma forma silenciosa, eles estão evangelizando. Estão evangelizando ali, sendo missionários. Mas eles não fazem só isso. Eles se converteram, foram discipulados e eles foram evangelizar os pais. Ler a Bíblia com os pais. Pastor, como é que eu faço para evangelizar meus pais? Leia com eles o Evangelho de João. Leia com eles a Bíblia. Vá mostrando a respeito do Evangelho. Nós podemos, de formas simples muitas vezes, estar sempre testemunhando de Jesus Cristo. Há um desafio de anunciar por todas as cidades, por todos os lugares. Portanto, irmãos, cabe a nós priorizarmos a grande comissão que o Senhor nos deu. Cada crente é um missionário e deve estar ativo na missão. Cada igreja é uma agência missionária, evangelizando, preparando e enviando missionários pelo mundo. E quando todo mundo ouvir o Evangelho, então o Senhor virá e que o Senhor nos use para a sua glória. Vamos colocar nossa vida no altar do Senhor agora. E se você não foi um missionário em 2024, faça um propósito diante de Deus de ser um missionário em 2025. E se você já foi um missionário, mas você precisa dizer, Senhor, eu quero fazer mais em 2025. Eu quero evangelizar mais. Eu quero dar mais testemunho do Senhor. Vamos orar nesse sentido? E contribuir com a junta de missões, com a igreja, para que a igreja continue evangelizando e mandando missionários pelo mundo. Oremos. Nosso Deus e Pai, louvamos e bendizemos ao Teu nome por tão grande salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Ó Deus, que privilégio que nós temos de conhecermos o Senhor. Ó Deus, quão miseráveis pecadores nós somos, mas o Senhor nos resgatou. O Senhor nos justificou. O Senhor nos santificou. E o Senhor nos glorificará no final. Nós somos gratos. E diante de Ti e por essa gratidão que nós temos a Ti, ó Deus, nós queremos fazer a Tua vontade, nós queremos ser imitadores do Senhor, nós queremos, Senhor, obedecer à grande comissão que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu, de pregarmos o Evangelho, de anunciarmos o Evangelho. Ó Deus, usa a Tua igreja, Senhor, fala a cada coração nessa manhã, dos que estão aqui presentes, dos que estão ouvindo, ó Pai, pela IPPTV. Ó Deus, fala aos corações, quebranta-nos, ó Pai, anima-nos, ó Deus, dá-nos alegria de trabalhar para o Teu reino, ó Pai, confiando, Senhor, tendo fé que o Senhor está conosco e que o Senhor nos usará e que muitas almas serão convertidas através de nós, muitas realidades mudadas, ó Deus, por causa da pregação do Evangelho. Dá sabedoria a cada um, dá estratégia a cada um dos Teus filhos, cada missionário que aqui está, para neste ano de 2025, aqueles que não evangelizaram em 2024, se tornarem um grande missionário em 2025. Aqueles que já evangelizaram, que estão comprometidos com a Tua obra, que sintam maior necessidade de evangelizar mais ainda, Senhor, de desenvolver mais no Teu reino, ó Pai. No nome de Jesus, nós Te louvamos pela Tua palavra, que nos anima, que nos impulsiona. Abençoa essa igreja, abençoa a junta de missões de Pinheiros, ó Pai. Abençoa a igreja e todas as áreas dessa igreja, para que em tudo o Teu nome seja glorificado e para que esse ano seja um ano de mais crescimento, tão somente, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória e para o progresso do Evangelho no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Tenha um bom dia na presença do Senhor.